Bem-vindo a mais uma videoaula do 11º Matemática Simples. Na videoaula de hoje, iremos estudar as equações de planos no espaço. Ora, comecemos por definir o que é um plano no espaço. Portanto, para definirmos um plano, precisamos de um ponto desse plano e um vetor que seja chamado vetor normal ou perpendicular ao plano. Portanto, a ideia é nós temos um ponto P0 e um vetor U que seja perpendicular a este plano. Então, qualquer que seja o ponto P que pertença ao nosso plano alfa, o produto escalar entre, e vamos a considerar aqui um ponto P qualquer, o produto escalar entre o vetor POP e este vetor U, há de ser, desculpem, aqui estou a chamar-lhe N de vetor normal, vamos chamar N também, e este vetor N, esse produto escalar é sempre igual a zero. O que é que isto quer dizer? Que quaisquer que sejam os dois pares de pontos que eu escolha no plano, o vetor definido por esses dois pontos terá de ser obrigatoriamente perpendicular ao vetor normal e é isso que me vai permitir definir a equação do plano. Ora, temos aqui a chamada equação geral do plano e é com esta que vamos trabalhar maioritariamente para a resolução de exercícios de planos, que é esta equação do ax mais by mais cz mais d igual a zero. Este vetor ABC é, no fundo, o tal vetor normal ou perpendicular que foi referido há pouco. Para obter o valor de D, faz-se um bocadinho como, não sei se recordam, na equação reduzida da reta, depois de termos o M para calcularmos o B, substituímos por um ponto. Portanto, aqui é rigorosamente a mesma coisa. Depois de termos o vetor normal, o ABC, para descobrirmos o D, basta substituirmos o X, o Y e o Z por um ponto que pertence ao plano. Está bem? Tenham cuidado com isso. Têm que utilizar necessariamente um ponto do plano. Ora, a grande dificuldade, normalmente, na obtenção da equação geral do plano tem a ver com a obtenção deste vetor. Vocês já repararam que o D não dá propriamente muito trabalho. Depois de termos o vetor normal, a coisa até se torna bastante simples. Portanto, mas nem sempre é direta a obtenção deste vetor ABC. Muitas vezes é necessário encontrar dois vetores que pertençam ao plano, ou que sejam paralelos ao plano, é igual, e resolvermos um sistema deste género. Eu vou já tentar aqui mais ou menos dar-vos um exemplo. Imaginem que temos o ponto A, o ponto B e o ponto C, não colineares, está bem, não estão em linha, e queremos saber qual é a equação do plano definido por estes três pontos. É óbvio que eu não consigo, com estes três pontos, diretamente tirar um vetor que lhe seja perpendicular. Então o que é que se faz nestas situações? Para estes três pontos, sacam-se dois vetores, quaisquer, pode ser, por exemplo, o AB e o AC. E o que fazemos é, este vetor vai ser o nosso vetor U, um deles, o outro vai ser o vetor V, e resolvemos um sistema deste género. Não sei se já repararam que é um sistema que envolve, portanto, nós no fundo andamos à procura do vetor que eu vou meter aqui a ver, do tal vetor N, que é perpendicular a estes dois, está bem? Portanto, e podíamos conjugar aqui, tínhamos diferentes hipóteses, podia ser o BA e o BC, portanto, desde que não tivéssemos sempre a utilizar o mesmo par de letras, quaisquer dois pares de vetores seriam suficientes. Ora, não sei se já repararam nisso que eu ia dizer a seguir, que isto é uma equação com três incógnitas, portanto as nossas incógnitas são o A, o B e o C, mas no entanto apenas temos duas equações. Portanto é um sistema que necessariamente será sempre possível indeterminado, isto é, nós nunca vamos conseguir obter concretamente uma solução para o ABC. Não vamos ficar no final com A igual a 1, B igual a 2 e C igual a menos 3. Normalmente a intenção quando está a resolver um sistema deste género é ficarmos com uma coisa do género A igual a menos 2B e C igual a 3B. Portanto, termos duas letras diferentes deste lado, lado esquerdo, e termos a mesma letra deste lado aqui. Tá bem? Portanto, depois o que é que se faz? Dá-se um valor ao B e conseguimos obter os valores do A e do C porque eles estão definidos à custa do B. E quem diz assim, diz com o A e o B e deste lado expressões com C. Também pode ser o B e o C e deste lado expressões com A em diferente, está bem? Como acharem melhor. Às vezes é possível obter uma coordenada de uma das letras, um valor para uma das letras, normalmente é zero, quando isso acontece, mas regra geral os sistemas acabam com uma expressão deste género. E já agora, um bocadinho para justificar porque é que este sistema é sempre possível indeterminado, porque é que existe uma infinidade de vetores. Porque se vocês repararem, este vetor aqui, eu vou-lhe chamar vetor N1, é normal ao plano, mas se eu virar ao contrário, tenho um vetor N2 que também é normal ao plano, e se fizer um com o dobro do comprimento ou o triplo do comprimento, N3 também é normal ao plano. Portanto, não existe um único vetor que seja normal, que faça um ângulo de 90 graus com o plano que pretendemos definir.
Isto já para estarem mais ou menos preparados. Portanto, aqui no resumo também refiro que a intenção é obtermos uma expressão deste género. Por exemplo, aqui eu meti o A e o B isolados e do outro lado o C. Portanto, a terceira incógnita é que me vai permitir obter o valor. Ora, algumas observações. Se pretendemos obter uma equação de um plano a partir de 3 pontos, como eu já disse há pouco, basta definir dois vetores a partir desses 3 pontos. A fórmula do ângulo entre planos ou duas retas no espaço é igual à do ângulo entre duas retas no plano. Deixem-me já agora contextualizar. Para nós obtermos o ângulo entre duas retas no plano, a fórmula que se utilizava era esta aqui. Ok? Era esta. Esta fórmula também é válida para duas retas no espaço ou dois planos no espaço. Se vocês quiserem saber o ângulo entre dois planos no espaço, a fórmula é exatamente igual. A única diferença é que passamos a ter três coordenadas para os vetores. E estes vetores são os vetores normais. Portanto, é isso que eu estou a referir naquela observação. Hoje a aula vai ter uma componente teórica um bocadinho mais longa, já devem ter reparado. Temos muitos assuntos para debater aqui relativamente a esta matéria e convém que estes assuntos estejam bem justificados e bem compreendidos, porque só assim é que depois teremos condições para resolver os exercícios que estão relacionados com esta matéria, que normalmente não são simples, está bem? Envolvem muitas vezes figuras no espaço, desculpem, envolvem, por exemplo, paralelepípedos, pirâmides, cones, envolvem sólidos no espaço, era isso que eu queria dizer, e depois pretende-se, por exemplo, obter equações de retas definidas por arestas ou planos que sejam perpendiculares, e ter estes conceitos todos bem interiorizados vai-vos ajudar certamente a tornar a resolução destes exercícios mais rápida, mais eficaz. Portanto, há aqui também uma fórmula alternativa para a equação do plano no espaço. Também tem o meu ABC, mas em vez de ter aquele D solto, tem aqui o x0, y0 e z0, que acabam por ser um ponto do plano. Portanto, eu normalmente não utilizo muito esta forma, mas de qualquer das formas está aqui no resumo, caso ela seja necessária por algum motivo. Também existe uma equação vetorial do plano. No entanto, para definirmos vetorialmente o plano, precisamos de dois vetores que lhe deem direção. Porque se vocês repararem, enquanto que uma reta tem só um vetor que lhe é diretor, para um plano conseguimos arranjar uma data de direções diferentes. Mas basta arranjar duas que sejam não paralelas, está bem? Não colineares, e define-se o plano desta maneira, está bem? Um ponto P, um ponto x, y, z, será igual a um ponto P0, um ponto definido, mais A vezes um vetor que lhe dê direção, e B vezes outro vetor que lhe dê direção, desde que estes vetores não sejam colineares. É uma expressão um bocadinho mais confusa, envolve mais incógnitas, tem este A e este B, portanto, regra geral, utiliza-se mais a equação geral do plano, aquela que está ali definida atrás, aquela com o A, B, C e D. No entanto, fica também aqui definida a equação vetorial. É um dos elementos novos na matéria do 11º. No ano passado, no programa antigo, esta definição não era apresentada. Portanto, isto também vem um bocadinho ao encontro da chamada equação vetorial da reta no espaço, que foi definida já no 10º ano. Aqui, cá está, só temos um único vetor e uma única incógnita que depende de R. Portanto, x, y, z é igual a um ponto mais k vezes um vetor. Já agora, ambos têm equações paramétricas. Estão a ver? Estão aqui. Esta é a equação paramétrica para o plano e esta é a equação paramétrica para a reta. A grande diferença está, uma vez mais, na existência de dois vetores para o plano e apenas um para a reta. Já agora, como é que se obtém estas equações? É, no fundo, isolar cada incógnita. Tá bem? Se vocês aqui, por exemplo, isolarem o x, fica x igual ao x0 mais k1. Tá bem? Se fizerem mesmo para o y, obtém o segundo parâmetro. Portanto, no fundo, é separar cada uma das incógnitas. Mais uma revisãozinha, depois já vamos falar de algumas observações importantes relativas a estes assuntos de retas e planos no espaço, que é a chamada equação cartesiana da reta. Ora, vamos aqui só, por uma questão de comparação, ver como é que fica, qual é a diferença entre a equação vetorial e a equação cartesiana. Na equação cartesiana temos os vetores aqui nos denominadores e o ponto aqui em cima a subtrair, está bem? Enquanto que na vetorial está isto tudo separado, não é? Temos um ponto mais k vezes um vetor. Há apenas aqui um senão para esta equação cartesiana, que é o que fazer caso uma das coordenadas do vetor seja nulo. Nós não vamos pôr a dividir por zero, está bem? Já sabem que não se deve dividir por zero. Mais tarde, no 12º, iremos estudar os limites e provavelmente vamos também ver essas situações. Mas não podemos dividir por zero. Portanto, o que é que se faz nessa situação? Imaginem que, por exemplo, temos uma equação em que o ponto é o ponto 1, 2, 3 e o vetor diretor é o vetor -1, 0, 4. Ora,
Reescrevendo isto, ficaria x menos 1 sobre menos 1, y menos 2 sobre 0, a gente já vai corrigir isto. Z menos 3 sobre 4, não é? Portanto, temos aqui o vetor cá em baixo a dividir e o ponto lá em cima a subtrair. Eu até vou meter aqui uma coordenada nula, só para vocês verem que depois aqui em cima troca o sinal, mas pormenorzinhos, está bem? O que é que se faz neste caso, para esta coordenada do y? O que se faz é, elimina-se esta expressão e pode-se abrir aqui uma chaveta, e numa chaveta em baixo coloca-se apenas y igual a 2, ou seja, y igual à coordenada do ponto que lhe corresponde. Porquê? Porque como o vetor diretor digamos que não adiciona nada em termos da coordenada do y, quer dizer que a coordenada do y é sempre constante. Bem? Isto quer dizer apenas que não há incrementos, não há alterações na coordenada do y. Então a coordenada do y é fixa. Isto poderia acontecer também com duas coordenadas iguais a zero. Tá bem? Podíamos ter, por exemplo, vamos a mais um exemplo. Voltamos a ter o mesmo ponto, menos 1, 2, 3, e temos o vetor u. Agora vou meter dois zeros. 0, 3 e 0. Portanto, em situações normais, teríamos que meter o menos x mais 1 a dividir por 0, mas como não temos, como a coordenada do vetor para a primeira incógnita é nula, colocamos x igual à coordenada do ponto. Colocamos também o z igual à coordenada do ponto. Porquê? Porque também é nulo a coordenada do vetor que lhe corresponde. E agora o que é que fazemos com o y? Não vamos meter aqui sozinho y menos 2 sobre 3. Não está igualado a nada. Então não se coloca isto. Isto será a equação da reta. Está bem? Portanto, tem apenas duas coordenadas fixas e apenas uma é que varia, que é a coordenada do y. Está bem? Portanto, estas são as duas exceções para a equação cartesiana. A primeira, quando temos apenas uma coordenada nula, aí o que fica, essa coordenada fica à parte, está bem? Com o valor igual ao valor no ponto dessa mesma coordenada. Se tivermos duas coordenadas nulas, o que se faz é uma coisa deste género. Tá? Pronto, são situações particulares. Ora, vamos começar a falar sobre dois assuntos. Estes assuntos são fundamentais, a meu ver, na resolução de exercícios que envolvam retas e planos, que diz respeito às posições entre diferentes estruturas a três dimensões, portanto, a posição entre duas retas, entre dois planos, entre uma reta e um plano, e também vamos falar sobre as interseções. Antes disso, vamos ver o que é que acontece relativamente ao paralelismo e à perpendicularidade. Isto normalmente não está definido com muita clareza nos manuais, por isso é que eu decidi introduzir isto no resumo, porque é uma informação que dá muito jeito. Portanto, quando é que dois planos são paralelos? Simples. Se os vetores normais forem paralelos. Ou seja, se forem múltiplos. Se um plano tiver um vetor 1, 1, 1, vetor normal, e o outro plano tiver um vetor menos 2, menos 2, menos 2, estes vetores claramente são múltiplos. Um é o dobro, o simétrico do dobro do outro. Também multipliquei um por menos 2 e obtive o outro. Então, esses planos terão de ser necessariamente paralelos. Até poderão ser coincidentes. Depois já vamos falar disso mais à frente. E quando é que dois planos são perpendiculares? Se os vetores forem perpendiculares. Ora, como é que a gente averigua se dois vetores são perpendiculares? Faz-se o produto escalar. Se der 0, há perpendicularidade. O mesmo acontece com as retas. As retas é tudo igual. Duas retas são paralelas se os vetores diretores forem paralelos ou múltiplos e são perpendiculares se os vetores também forem. Portanto, até aqui parece que não há nada de novo. Ora, quando misturamos as duas estruturas diferentes, quando vamos ver reta com plano, tudo funciona ao contrário. Por exemplo, imaginem que eu tenho um plano assim e uma reta assim. Vamos ver como é que são os vetores delas. O vetor da reta é este e o vetor normal do plano é este. Vamos chamar este n, este u. Já viram o que é que está a acontecer? A reta é paralela ao plano, no entanto, os seus vetores são perpendiculares. A coisa muda. Quando a reta com plano, a coisa vira ao contrário. E isto é preponderante na resolução de exercícios que envolvem este tipo de estruturas e a sua comparação. E o contrário também se verifica. Portanto, uma reta é perpendicular a um plano se os seus vetores forem paralelos. Ok? Isto é super importante mesmo, por isso é que eu decidi colocar esta informação também no resumo. Ora, vamos às posições relativas e vamos estudar tudo. Plano com plano, reta com reta e reta com plano. Portanto, dois planos podem ser concorrentes, isto é, intersetam-se numa reta. O que é que tem que acontecer para dois planos serem concorrentes? Se os seus vetores normais não forem múltiplos um do outro, se não forem paralelos ao fim e ao cabo. E temos aqui um exemplo. Este plano tem como vetor 2, menos 3, 4. E este é 2, 0 e menos 6. Portanto, claramente não são múltiplos. Estes planos intersetam-se numa reta. Depois já vos vou explicar mais à frente como é que se descobre essa mesma interseção.
Ora, dois planos podem ser estritamente paralelos, ou seja, nunca se intersetam. O que acontece nesse caso? Os seus vetores são paralelos, mas as expressões não são múltiplas uma da outra. Vamos ao exemplo aqui. Aqui é o vetor 2 menos 3, 4, o mesmo da há bocado. Olhem, este é o menos duas vezes aquele, não é? Se nós multiplicarmos por 2 e invertermos os sinais, portanto, estes vetores normais, de um e do outro plano, são múltiplos. No entanto, se vocês repararem, esta expressão não é múltipla desta. Se nós multiplicarmos esta por menos 2, dá quase tudo igual, quase tudo menos o 6. Está bem? Devia lá estar o menos 4. Portanto, quando isto acontece, quando os vetores forem múltiplos, mas as expressões não forem múltiplas, os planos são estritamente paralelos. Claro que só falta falar de uma última situação, que é quando os vetores e as expressões são múltiplas, como acontece aqui. Eu já meti o menos 4 daquele lado. Neste caso, os planos são coincidentes. Acabam por ser o mesmo, está bem? Porque nós, se conseguirmos multiplicando por um escalar chegar ao outro plano, então os planos vão ser iguais, está bem? Então, são coincidentes. Ora, entre duas retas, o que é que pode acontecer? Elas podem ser estritamente paralelas, e o que acontece neste caso? Estritamente paralelas quer dizer que os seus vetores diretores são múltiplos e o ponto de uma das retas não pertence à outra. Como é que vocês verificam isso? Simples. Pegam num ponto de uma das retas, substituem na outra expressão. Se verificar a condição daquela expressão, isto é, se der tudo igual, quer dizer que o ponto pertence à reta, então as retas são coincidentes, que é a situação seguinte. Se nós pegarmos num ponto de uma reta, o que eu estou a dizer é o seguinte: temos duas retas que são paralelas, isto é, os seus vetores diretores são paralelos. Se este ponto P pertencer àquela reta, à reta daqui de baixo, então isto quer dizer que elas têm que ser exatamente iguais, têm a mesma direção e passam pelo mesmo ponto, não é? Que é, no fundo, a segunda situação que está aqui. Se um ponto de uma não pertencer à outra, então os outros pontos também não vão pertencer, certamente, está bem? Porque elas já são paralelas. Ora, são concorrentes se os seus vetores não forem múltiplos, não colineares, e existir um ponto comum. Já vos vou explicar mais adiante como é que se descobre este ponto comum às duas retas, e serão não complanares se não acontecer nenhuma destas situações. Portanto, se os vetores nem forem múltiplos e não existir nenhum ponto em comum. Esta história do não complanares quer dizer que não definem um plano. Está bem? Porque duas retas paralelas definem um plano, duas retas concorrentes definem um plano. Nós conseguimos meter uma folha infinita a tapar estas duas retas. Mas se os vetores não forem múltiplos e elas não se tocarem em nenhum ponto, isto pode acontecer no espaço, como é natural, então as retas são ditas não complanares. Só falta mesmo comparar uma reta e um plano. Ora, uma reta é estritamente paralela a um plano se os seus vetores forem perpendiculares, como nós vimos há pouco, e claro, um ponto da reta não pertencer ao plano, porque se os vetores forem perpendiculares e um ponto da reta pertencer ao plano, então quer dizer que a reta está dentro do plano. Diz-se que a reta é aposta ao plano. E uma reta é concorrente a um plano se os vetores não forem perpendiculares. Portanto, o que acontece é que no espaço, se nós pegarmos numa reta que não seja paralela a um plano, certamente a reta e o plano vão se encontrar num ponto e, mais uma vez, daqui a pouco já vamos ver como é que se faz, como é que se calcula a interseção entre uma reta e um plano. Eu vou fazer as interseções para as três estruturas, está bem? Reta com reta, plano com plano e reta com plano. Ora, a resolução de sistemas com três incógnitas é um assunto que agora já não é debatido com tanto pormenor como era antes. De qualquer das formas, se vos pedirem para intersetar três planos, no fundo, o que vos estão a pedir é para resolver um sistema com três incógnitas, e aí poderão acontecer uma de três situações. Ou a solução, o sistema é possível e terminado, e a solução dá mesmo um ponto. Portanto, temos uma solução para o x, outra para o y, outra para o z. O sistema pode ser possível e terminado se terminarmos numa proposição universal, isto é, não conseguirmos descobrir concretamente qual é um ponto solução, portanto existe mais do que um ponto que seja solução, e acontecer uma coisa deste género, uma condição universal, e será impossível se, quando estivermos a resolver um sistema, nos dermos com uma proposição falsa. Já agora, como é que se resolve um sistema com três incógnitas? É igual a resolver um sistema com duas. Ou seja, isola-se uma incógnita e substitui-se nas outras duas. Por exemplo, isola-se o x na primeira e substitui-se nas outras duas. Passamos a ter y e z's, porque já deixámos de ter o x que ele já foi substituído. E depois, o que fica aqui em baixo é um sistema com duas incógnitas, que se resolve como se resolvia no oitavo ou no nono ano. Portanto, isola-se uma incógnita, substitui-se na outra, e depois assim já se consegue descobrir a solução final. Está bem?
Ora, falta-me falar, eu disse que hoje a aula ia ser uma componente teórica bastante forte e é uma aula super importante. Pelo menos é um momento sempre muito delicado quando eu estou a dar explicações aos meus alunos presencialmente. É esta aula em que eu, digamos que elucido todos estes conceitos e falo desta história das interseções e das posições relativas, mais uma vez porque os manuais não têm este assunto tão organizado como está aqui, está bem? Portanto, a informação está lá na mesma, mas não está tão discriminada e tão detalhada como se calhar conseguem encontrar no resumo. Não é para me gabar, mas é mesmo fruto do facto de, durante tantos anos consecutivos, eu ter reparado que havia alguma lacuna por parte dos meus alunos nesta parte da matéria, principalmente nesta história das interseções e das posições relativas, ok? Então vamos ao último ponto e depois já vamos resolver um exercíciozinho, já vamos passar uma componente prática para vocês poderem descansar um pouco também. Portanto, se eu quiser saber a interseção entre dois planos, eu pego nas equações gerais dos planos, portanto aquela história do ax mais by mais cz mais d igual a zero, e o que eu faço é resolvo o sistema de maneira a ficar com uma situação deste género, com duas letras isoladas de um lado e do outro lado a mesma letra, está bem? Expressões com a mesma letra. Portanto, repararem que eu aqui, por exemplo, isolei o x e o y e fiquei do outro lado com expressões com z. Porquê? Porque agora já consigo facilmente dizer como é que é o meu x, y, z. Porque o x, neste caso, é 3 menos 4z. O y é menos 8 mais 2z. Epá, o z é z. E ficamos só com uma incógnita. E agora, se eu separar as constantes das expressões que têm z, ficamos aqui com um ponto, que é o 3 menos 8, 0. São estes números que estão aqui soltos. Aqui não temos nada, portanto temos 0. E temos também as coordenadas para o vetor, porque se eu meter o z cá atrás, que este z pertence a r, portanto acabo por ter as coordenadas do vetor, que neste caso é menos 4, 2, 1. Portanto, se repararem, o que eu acabo de obter aqui é a equação vetorial da reta de interseção entre dois planos. Atenção, dois planos não paralelos, está bem? Porque se forem paralelos, das duas uma. Ou são estritamente paralelos e dá o vazio, e este sistema dará impossível, ou então são coincidentes, em vez de serem estritamente paralelos, serão coincidentes e aí ficamos na mesma, ficamos com o mesmo plano. Ora, como é que se interseta uma reta e um plano? É aconselhável ter a reta na sua equação vetorial e o plano na sua equação geral. É mais fácil. Naquela equação do ax mais by mais cz mais d igual a zero. Porquê? Porque desta passamos para as equações paramétricas e depois é só substituir o x por isto tudo, o y por isto tudo e o z por isto tudo. E claro, isto tem que ser feito com valores específicos do A, do B, do C e do Z e do D, desculpem. Portanto, depois a partir daqui descobre-se o valor do K e quando tivermos o K descoberto, substituímos aqui e temos o X, o Y e o Z. O que é que eu estou a dizer aqui? Substitui-se na equação do plano as três incógnitas pelas expressões atrás obtidas, obtém-se uma equação com capas, com uma única incógnita, depois descobrimos o K, substitui-se nas equações paramétricas e está feito. Mais uma vez, o plano e a reta não devem ser paralelos. Portanto, os vetores não devem ser perpendiculares. Tá? Lembrem-se disto. Reta e plano as coisas mudam bastante. Para duas retas concorrentes, o princípio é praticamente o mesmo. Tenham a equação das retas na sua forma vetorial. Se não tiverem, transformem. É só sacar um ponto e um vetor. Depois, daqui sacam as equações paramétricas das duas retas. Portanto, aqui eu tive que utilizar capas para uma e lambdas para outra incógnita. Não é a mesma. E depois substituímos. Não é? Trocamos o x por, neste caso, por 1, o y, por, neste caso, por 2 mais k e deixamos de ter x, y e z e passamos só a ter capas e lambdas. Claro que isto é um sistema até ao contrário do que estamos habituados. Temos 3 equações e apenas 2 incógnitas, mas este sistema tem que dar os mesmos valores para os capas e os mesmos valores para os lambdas, está bem? Se vocês tiverem a resolver um sistema deste género e tiverem a fazer as continhas todas bem, e no final ficarem com dois valores distintos para o K, só quer dizer uma coisa, que as retas não se intersetam na realidade. Ou seja, isto também dá para testar se duas retas se intersetam num ponto ou não, como eu estava a referir há pouco, relativamente às posições relativas entre duas retas. Ok? E vamos passar finalmente, já acabou esta parte toda. Portanto, reparem que, em termos gerais, aquilo que vocês precisam de conhecer, basicamente, são as equações, as duas equações do plano, que é a equação geral
do plano, e eu acho que não é má ideia conhecer a equação vetorial, pode ser necessária para alguma coisa, e da reta também precisam de conhecer a equação vetorial da reta, isto não é conhecer, isto é recordar, e a equação cartesiana. E isto basicamente será a componente teórica relacionada com estes assuntos. No entanto, com esta história das posições relativas e das interseções, há muito mais que se lhe diga sobre estes assuntos. E vamos já resolver aqui um exercíciozinho em que temos um cone de revolução. Sabe-se que a base está contida neste plano aqui e que o seu vértice é o ponto 1, 3 e 0. Portanto, o vértice, eu devia tê-lo marcado aqui, está aqui um ponto V. Este plano é o plano que contém a base, tem esta equaçãozita aqui. A primeira coisa que se pede é para terminar uma equação cartesiana da reta que passa pelo ponto V e é perpendicular ao plano da base do cone. Portanto, se é uma reta que é perpendicular ao plano da base do cone, é perpendicular a este plano aqui. Não sei se recordam daquilo que nós vimos há pouco, que uma reta é perpendicular a um plano se os seus vetores forem paralelos, ou seja, múltiplos. Então eu posso perfeitamente utilizar exatamente o mesmo vetor. Então, a minha equação, eu quero uma equação cartesiana, o vetor normal do plano, que é o vetor 1, 1, menos 1, poderá ser também o vetor diretor da reta. Quem diz este diz o múltiplo deste, estava perfeitamente. Então a equação cartesiana fica só x menos 1 sobre 1 igual a y menos 3 sobre 1 igual a z menos 0 sobre menos 1. Está bem? Portanto, não há problema nenhum termos um zero ali em cima a subtrair, dá perfeitamente, e temos a nossa equação cartesiana. Eu já vou, deixa-me só escrever isto um bocadinho melhor. Portanto, x menos 1 sobre 1 igual a y menos 3 sobre 1 igual a menos z. Está bem? Porquê? Porque em baixo fica menos 1, z menos 0 não preciso colocar. E temos aqui, até mais simplesmente, pode ficar x menos 1 igual a y menos 3 igual a menos g. E reparem que o nosso vetor era o vetor 1, 1, menos 1, o vetor diretor da reta, e o ponto por onde ela passa é mesmo aquele vértice V que está ali. Portanto, 1, 3, 0. Vamos à segunda linha. Obtenha as coordenadas de interseção da reta obtida na linha A com o plano da base. Portanto, vamos fazer já um exercício de interseções. O plano da base é este. Tá bem? Portanto, o plano da base é o x mais y menos z igual a 6. E vamos fazer a interseção desta reta com este plano. Lembram-se que eu há pouco vos disse que faz mais sentido termos as equações paramétricas da reta. É mais fácil para resolvermos este tipo de interseções. E uma vez que eu tenho aqui já o ponto mais o vetor, não sei se recordam que a equação vetorial era x, y, z igual ao ponto mais k vezes o vetor. Portanto, o ponto é 1, 3, 0. O k vezes o vetor, neste caso, vai ficar mais k e aqui menos k. Porquê é que eu estou a fazer isto? Porque agora já é relativamente simples substituir aqui de maneira a obtermos o valor do k e a partir do valor do k temos a interseção. Está bem? Portanto, é no fundo aquele último assunto que tivemos a debater há pouco. Portanto, fica 1 mais k mais 3 mais k, e agora isto é menos k, como já temos o menos aqui atrás, também vai ficar mais k, igual a 6, e agora vamos resolver isto, fica 3k igual a 2, porque o 3 passa para lá a subtrair e o 1 também passa para lá a subtrair, e o k dá igual a 2 terços. O que é que isto quer dizer? Que o nosso ponto, o x é 5 terços, o y é 3 mais 2 terços, que dá 11 terços, e o z é igual a menos 2 terços. Está bem? E temos aqui o nosso ponto obtido. Portanto, o nosso ponto de interseção, aquele ponto que é pedido aqui na linha B, o ponto de interseção da reta da linha A com o plano da base, é o ponto, vamos chamar-lhe este ponto P, é o ponto 5 terços, 11 terços e menos 2 terços. Está bem? Porque o k nos deu 2 terços e depois fomos substituir ali em cima. Já agora onde é que vem este 5 terços? É no fundo passar este 1 e este 3 e este 11 terços, passaram o 3 ao mesmo denominador. Ok? Vamos à linha C, calcular a altura do cone. Portanto, o que é que nós acabamos de descobrir? Acabamos de descobrir a reta que passa no ponto V e é perpendicular à base. Também descobrimos este pontinho aqui. Chamamos este ponto P, que é o ponto de interseção da reta com o plano definido pela base. Portanto, se nós quisermos saber a altura, basta saber a distância que vai desde o P até o V. Está bem? E com isto temos a altura do cone. E é isso que nós vamos já fazer de seguida. Portanto, temos o ponto P é o ponto 5 terços, 1 terço, 11 terços menos 2 terços. O ponto V, ainda tenho aqui, eu chamei este P, mas este é o ponto V. É o 1, 3, 0.
Portanto, o ponto V é o ponto 1, 3 e 0. E já temos condições para calcular a altura do cone, que no fundo é a norma do vetor PV ou VP, tanto faz, vai dar a mesma coisa. Portanto, o PV é V menos P, 1 menos 5 terços dá menos 2 terços, é a norma deste vetor, deixa-me só meter aqui as normazinhas em condições. 3 menos 11 terços também dá menos 2 terços, e 0 menos menos 2 terços dá mais 2 terços. Não sei se recordam como é que se calculava a norma, é cada um destes ao quadrado, portanto dá 4 nonos mais 4 nonos mais 4 nonos, que dá raiz de 12 sobre 3, porque raiz de 9 é 3. Raiz de 12 dá para simplificar ligeiramente. 2, 6, 2, 3, 3, 1. Portanto, dá 2, raiz de 3 sobre 3. E temos aqui a altura do nosso cone. E já estamos em condições para fazer a última pergunta. Sabendo que o raio da base é 3, determina o volume do cone. Ora, como é que eu calculo o volume do cone? O volume do cone é 1/3 da área da base vezes a altura. Ora, a área da base, portanto, o volume do cone é 1/3 da área da base vezes a altura. É 1/3 de... O raio é 3, portanto dá 9π a área da base, porque é πr ao quadrado, está bem? Uma circunferência. E vezes 2 raiz de 3 sobre 3. Este 9 corta com estes 2 3 cá em baixo e dá 2 raiz de 3π. E é este o volume, está bem? Unidades de volume, aqui não digo nada se isto está em centímetros, se está em metros, não sabemos, portanto deixamos unidades de volume ou unidades de medida ao cubo e temos desta forma calculado o volume do cone. Eu tive a preocupação de ter um exercício onde as alíneas estivessem interligadas e que envolvesse alguns dos conceitos que nós fomos debatendo ao longo da aula de hoje, nomeadamente a relação entre retas e planos, em termos da perpendicularidade dos mesmos, também um exercício com uma interseção, para vocês verem como é que se poderia fazer uma interseção. Depois recordámos aqui com a linha C um pouco do produto escalar e da utilização da norma de um vetor para descobrir o ângulo, para descobrirmos esta distância, a altura do cone, que era aquilo que era pretendido, e depois finalmente com toda esta informação, mais o raio da base, conseguimos calcular o volume. E tradicionalmente são este tipo de exercícios que normalmente os professores gostam de colocar nos testes e nas questões aula e nos mini-testes, porque de facto são estes que dão um bocadinho mais de luta, porque estar a dar 3 pontos e pedir um plano, quer dizer, isso é bastante básico, não é propriamente aí que vocês vão ter mais luta. É por aí que devem começar sempre no vosso estudo. Enquanto essa parte da matéria não estiver bem sedimentada, não vale a pena avançar para este tipo de exercícios. No entanto, e este é o meu conselho, sempre que puderem e tiverem tempo, estudem este tipo de exercícios em que temos sólidos no espaço e depois vos pedem planos, retas, distâncias, posições relativas, interseções. Portanto, todas estas situações costumam surgir neste tipo de exercícios e nem sempre são problemas de fácil resolução. Este não era propriamente trivial, mas também não era muito complexo, mas encontram-se, principalmente se forem, por exemplo, a testes intermédios, encontram-se exercícios bastante mais complexos do que estes. Portanto, a partir de agora é mãos à obra, vamos resolver exercícios e bom estudo.